trocaria uma Ferrari novinha por um prato de sopa? Parece loucura, né? Vamos ver como um momento de fome fez o homem perder o maior tesouro da família. Cuidado ao dizer, ai, mas eu quero agora. Isso pode te custar o seu futuro. A negociação mais estranha da Bíblia. O guisado vermelho e o direito de filho mais velho. E a lição é dura. Tem coisas que a gente perde e não consegue recuperar, nem mesmo chorando. Temos aqui dois presentes, caixa A e caixa B. Se você estivesse com muita fome agora, qual dessas você escolheria? Um lanche que acaba em 5 minutos ou um envelope que garante o seu futuro, mas que só pode abrir daqui a um tempo? Hoje iremos estudar sobre Esaú e a bênção da primogenitura. Já ouviram falar sobre o tesouro que não se come? Por isso, nós perguntamos para os juniores algo muito sério sobre fazer a coisa certa. Maria Luísa, você deixaria de fazer algo que você gosta muito porque Deus mandou? Se fosse parar de juntar dinheiro, que eu quisesse comprar alguma coisa pra mim e fosse pra dar pra igreja, pra ajudar na obra, sim. Raquel, você deixaria de fazer algo que você gosta muito porque Deus mandou? Sim. Mateus, você deixaria de fazer algo que você gosta muito porque Deus mandou? Se for parar de jogar futebol ou parar de mexer no celular, sim. Ótimas respostas, juniores! Abrir mão de algo que você quer muito agora pode ser um ato de obediência para alcançar algo maior. Exatamente! E hoje nós vamos estudar a história de dois irmãos e o ensopado de milhões. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 25, 27. Chegou a hora da história! O ensopado de milhões. A Bíblia conta que no ventre de Rebeca haviam duas nações, dois povos inimigos. Um seria mais forte do que o outro. O mais velho seria dominado pelo mais moço. Dois irmãos gêmeos que não podiam ser mais diferentes. De um lado, Esaú, que significa peludo, era o filho raiz, vivia no mato com os braços cheios de pelos e sempre com uma fome de leão. Já do outro, Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar ou trapaceiro enganador. Era o Nutella da época, preferia o ar-condicionado da tenda, gostava de cozinhar e era mestre em estratégia. Um dia, Esaú chegou da caça tão cansado que parecia que tinha corrido uma maratona. O cheiro da tenda era incrível. Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas caprichado. Imagine o vapor subindo. É como se fosse cheirinho de pizza no forno. Esaú estava com tanta pressa de satisfazer a sua vontade agora que entregou o futuro por um lanche. Esaú tratou a sua vontade como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, só porque estava com fome. E você pode se perguntar, mas o que era a bênção da primogenitura? Evidências da primogenitura. Vem que eu vou te explicar o que Esaú jogou fora. Entender a primogenitura é fundamental para sacar o porquê a briga entre Jacó e Esaú foi tão séria. Naquela época, ser o primogênito, o primeiro filho, homem a nascer, não era apenas ganhar um título, era como receber as chaves da empresa da família. Curiosidade número 1. O ticket de valor dobrado. Diferente dos outros irmãos, o primogênito recebia uma porção dobrada da herança. Se o pai tivesse 3 filhos e 40 camelos, não dividia por igual. O primeiro filho recebia muito mais que os outros. Era o jeito da época de garantir que o líder da família tivesse recursos para cuidar de todo mundo.
Curiosidade número 2. O novo chefe da família. Quando o pai falecia, o primogênito assumia o lugar dele, como o líder oficial. Ele passava a ser a autoridade máxima, decidindo para onde a família ia, como resolveriam as brigas e como protegeriam as terras. Era uma responsabilidade gigante. Curiosidade número 3. O sacerdote da casa. Antes de existirem os templos e as igrejas, como conhecemos, o primogênito era quem liderava a família nos momentos de oração e sacrifícios a Deus. Ele era a ponte espiritual entre a família e o Senhor. Por isso, quando Esaú trocou isso por comida, ele não estava apenas perdendo dinheiro, ele estava jogando fora o seu cargo de pastor da família. Curiosidade número 4. A bênção era irreversível. No Antigo Testamento, acreditava-se que uma vez que a bênção do pai era falada em voz alta sobre o filho, não podia ser cancelada. Era como um contrato assinado com tinta invisível, mas que Deus selava. Por isso, Isaac ficou tão abalado quando percebeu o erro. Ele não podia simplesmente dar um Ctrl+Z e apagar o que disse. Quinta e última curiosidade. O título poderia ser perdido ou trocado. Apesar de ser um direito de nascimento, a primogenitura exigia comportamento. Se o filho fizesse algo muito grave, ele podia perder o posto. No caso de Esaú, ele foi o único na Bíblia que vendeu esse direito por estar com preguiça de esperar a comida ficar pronta. Anos depois, chegou o dia da grande bênção. Rebeca, a mãe, entrou no modo missão impossível. Ela sabia que Isaac estava quase cego. Deus já tinha dito a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. O erro de Jacó não foi querer a bênção, que já era dele por promessa, mas tentar ajudar Deus através da mentira, em vez de confiar no tempo de Deus. Para Jacó se parecer com o irmão peludo, eles usaram peles de filhotes de cabrito. Afinal, eles não tinham maquiagem de cinema. Imagine Jacó suando de nervoso com aquelas peles coladas nos braços e no pescoço, tentando mudar a voz para parecer um caçador bruto, enquanto o pai o tateava. Um erro e o plano ia por água abaixo. Jacó conseguiu a bênção, mas o preço foi muito alto. Ele teve que fugir e ficou longe de casa por 20 anos. Ele aprendeu que, embora Deus tivesse um plano para ele, tentar dar um jeitinho através da mentira trouxe muita confusão. Você sabia? Esaú chegou cansado da caçada, com muita fome, sem pensar em nada. Jacó tinha sopa prontinha pra comer, mas Esaú trocou o que não podia perder. A bênção não é brincadeira, não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. Deus tem promessas pra cada um de nós. Ele fala baixinho, mas também em alta voz. Quem espera em Deus aprende a confiar. O que Ele prepara, ninguém pode roubar. Aprendemos com essa história tão real. Pensar no agora pode dar errado no final. Obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Cuidar do que Ele dá com amor no coração. A bênção não é brincadeira, não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. A bênção não é brincadeira, não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. Esaú e Jacó nos mostram como um ser humano é. Um troca o que é eterno por um lanche e o outro tenta subir na vida passando a perna nos outros. Mas aí vem Jesus, o nosso irmão mais velho. Fala, turminha dos juniores! A paz do Senhor Jesus! Que alegria estar com vocês em mais um episódio do nosso Fala Pastor. Eu sempre digo que nessa classe juniores só tem gente inteligente. E a pergunta que vocês mandaram hoje prova isso. É uma pergunta sobre uma das histórias mais tristes e curiosas do livro de Gênesis. Vejam só o que vocês perguntaram. Pastor, por que Esaú achou que matar a fome na hora era mais importante do que a bênção
que Deus tinha para o futuro dele. Gente, que pergunta fantástica. Para entender por que Esaú fez essa troca maluca de uma bênção gigante por um prato de lentilha, a gente precisa entender uma palavra perigosa chamada imediatismo. Imediatismo é a vontade que a gente tem de querer tudo para agora. Imagina o seguinte, eu chego para você hoje e digo, você prefere ganhar um bombom simples agora mesmo, na sua mão, ou você prefere esperar até o mês que vem para ganhar uma viagem com tudo pago para o melhor parque de diversões do mundo? Mas atenção, se você pegar o bombom hoje, você perde a viagem. Qualquer pessoa inteligente diria, pastor, eu espero a viagem. Mas se você estiver com muita, mas muita fome e não tiver paciência nenhuma, o seu estômago vai gritar tão alto que você vai pegar o bombom. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. O direito de primogenitura não era só dinheiro, era o direito de ser o líder espiritual da família. Era através daquela família que Jesus, o Salvador, viria ao mundo um dia. Era uma bênção eterna, mas estava no futuro. O prato de lentilha que o irmão dele, Jacó, fez estava na frente dele, cheiroso, quentinho. Estava ali, no presente, agora. Esaú deixou a barriga mandar no cérebro e no coração. Ele olhou para aquelas coisas de Deus e pensou assim, para que me serve essa bênção no futuro? Se eu nem sei se eu vou estar vivo para receber, eu estou com fome agora. Se eu não comer, até vou morrer. Mas a Bíblia diz que ele desprezou o direito dele. Ele tratou as coisas sagradas com desdém, como se fosse lixo. Aí você pode pensar, nossa, como Esaú foi bobo. Eu nunca faria isso. Será mesmo, juniores? Sabe qual é o problema? O diabo continuará oferecendo pratos de lentilhas quentinhos para nós todos os dias, para roubar as bênçãos de Deus do nosso futuro. O que é o prato de lentilha para um junior? É quando você decide colar na prova de matemática para tirar uma nota boa agora, em vez de estudar e aprender para ser um bom profissional no futuro. É quando você mente para a sua mãe para não ficar de castigo agora, mas joga fora a confiança dela, que seria uma bênção no seu futuro. Quando você prefere ficar jogando videogame no domingo de manhã, agora no conforto da sua casa, em vez de acordar e assistir à escola dominical para aprender a palavra de Deus, que vai salvar a sua vida no futuro. Toda vez que a gente escolhe um prazer rápido que é pecado, a gente está vendendo a nossa bênção por um prato de sopa. A gente está dizendo para Deus que a nossa vontade na hora é mais importante do que o céu. Que Deus nos ajude, juniores, e vamos escolher as bênçãos e nunca os pratos de lentilha. Deus abençoe vocês. Amo! Muito obrigada, pastor, pela resposta. Jesus não trocou o céu por nada. No deserto, o diabo ofereceu banquetes e reinos, mas Jesus disse não, porque ele valorizava a vontade de Deus acima de tudo. Enquanto Jacó se vestiu de Esaú para roubar a bênção, Jesus se vestiu com os nossos pecados na cruz. Ele aceitou o nosso castigo para que nós pudéssemos receber a bênção que era dele. Esaú teve fome de comida. Jesus nos ensina a ter fome de Deus. Então, juniores, não troquem o que Deus tem para o futuro de vocês por um prazerzinho de 5 minutos hoje. E lembre-se, vocês não precisam enganar ninguém para serem abençoados, porque Jesus já deu o melhor presente do mundo para vocês, a salvação. E aí, criançada? Estão preparadas para o texto áureo? E eu tenho certeza que eles estão mais do que preparados. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Hebreus 12:16. E foi isso, crianças! Agora vamos ouvir as crianças falando? A paz do Senhor, juniores! E o nosso texto áureo de hoje é
E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Hebreus 12, 16. Tchau! Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar com a gente o versículo de hoje? Vamos lá! 1, 2, 3. E tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho, vendeu seus direitos de filho mais velho. E tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Da onde, Larissa? Hebreus 12, 16. Tchau! Bíblia Cantada. Orando Salmos. Pai, eu te amo e te adoro. Quero ser sempre seu amigo e ficar pertinho de ti. Me ajuda a não gostar mais de outras pessoas e outras coisas mais do que o Senhor. Às vezes, as pessoas gostam mais de coisas e amam demais as pessoas, mas eu quero confiar só em ti, orando pelas crianças da Somália. Deus, cuide das crianças que são levadas por pessoas más para aprender a usar armas e aprender coisas ruins. Faça com que estas pessoas ruins sintam o amor e a bondade de Deus. Tchau, juniores! Ah, olá, crianças! Nem tinha visto vocês aí. Eu sou, podem me chamar de Viuvinha. E eu estava aqui, me lembrando de um dia muito, mas muito especial lá no templo, em Jerusalém. O lugar estava bem movimentado, sabe? E lá tinha umas caixas bem grandes, onde as pessoas colocavam as suas ofertas para Deus. E eu respirei fundo e cheguei bem pertinho da caixa, um coração batendo forte. E joguei minhas 2 moedinhas lá dentro. Ninguém pareceu notar. Foi tão pouquinho perto daquelas ofertas barulhentas. Quer dizer, quase ninguém. Eu vi Jesus. Ele estava ali perto, observando tudo, com um olhar tão diferente. E sabe o que ele disse? Ele chamou os amigos dele e falou: olhem, essa viuvinha deu mais do que todos esses ricos juntos. Eu fiquei: uau, como assim? Minhas 2 moedinhas minúsculas variam mais? Mas aí, crianças, eu entendi. Jesus não estava contando dinheiro. Ele estava vendo o coração. Ele viu que eu dei tudo que eu tinha. Não importa essa moedinha que vocês têm para ofertar, parece muito ou pouco, se é grande ou pequena. O que alegra o coração de Deus é quando vocês dão com alegria. Aqui embaixo estão as formas como você pode contribuir. Tem Pix, tem conta bancária e também temos o nosso 1000 Valentes. É um voto que nossa igreja está fazendo para comprar esse espaço maravilhoso que está passando aí na sua tela agora. Contribui com alegria e amor. Você sabia? Esaú chegou cansado da caçada, com muita fome, sem pensar em nada. Jacó tinha sopa prontinha pra comer, mas Esaú trocou o que não podia perder. A bênção não é brincadeira, não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. Deus tem promessas pra cada um de nós. Ele fala baixinho, mas também em alta voz. Quem espera em Deus aprende a confiar. O
que ele prepara, ninguém pode roubar. Aprendemos com essa história tão real. Pensar no agora pode dar errado no final. Obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Cuidar do que Ele dá com amor no coração. A bênção não é brincadeira não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. A bênção não é brincadeira não. Vale mais que comida, vale mais que pão. Deus nos ensina a escolher com oração. A bênção do Senhor é nossa maior lição. E agora, juniores, chegou o momento do nosso quiz para ver se você prestou atenção na aula de hoje. Então vamos para a primeira pergunta. O que Esaú mais gostava de fazer? Alternativa A, ficar em casa cozinhando. Alternativa B, caçar no campo. Alternativa C, estudar livros antigos. Ou alternativa D, cuidar das plantações. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa B, caçar no campo, você acertou. Segunda pergunta. Por que Esaú trocou a primogenitura? Alternativa A, não queria ser o mais velho. Alternativa B, foi forçado por Jacó. C, estava com fome e pensou só no momento. Ou alternativa D, achou que poderia recuperar depois. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a alternativa C. Estava com fome e pensou só no momento. Terceira pergunta. O que Jacó usou para enganar Isaac? Alternativa A, um perfume de Esaú. Alternativa B, peles de cabrito nos braços e no pescoço. Alternativa C, tecido áspero preso nos braços. Ou alternativa D, todas as alternativas. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a alternativa B. Pele de cabrito nos braços e no pescoço. Quarta pergunta. Jacó se vestiu de Esaú para receber a bênção. O que Jesus fez por nós? Alternativa A, veio como rei para governar e nos proteger. Alternativa B, veio como guerreiro para vencer os inimigos. Alternativa C, levou nossos pecados para nos dar a bênção de Deus. Ou alternativa D, veio como mensageiro para anunciar boas notícias. Tempo na tela. Tempo esgotado, e se você respondeu a alternativa D, veio como mensageiro para anunciar boas notícias, você errou, pois a alternativa certa é a alternativa C, levou nossos pecados para nos dar bênçãos de Deus. Quinta e última pergunta. Qual é a lição do erro de Esaú? Alternativa A, priorizar sempre suas vontades. Alternativa B, não trocar o que é valioso pelo que é passageiro. Alternativa C, escolher sempre o caminho mais fácil. Ou alternativa D, pensar apenas no agora. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta correta é a alternativa B. Não trocar o que é valioso pelo que é passageiro. E foi esse o nosso quiz de hoje, juniores. Tchau! É hoje! É agora! Mais uma rodada de beijos e abraços. A Cléo Santana mandou:
paz do Senhor, irmãos! Que Deus continue abençoando vocês, com muitos sóis brilhando! A Ítala Pinheiro perguntou: gostaria do PDF do passaporte missionário, como faço para adquirir? Ítala, corre na descrição do vídeo ou pede pro papai clicar no link. Tivemos uma pessoa que mandou um recado fofo. Oi, amo vocês! Mandem um abraço para nós. Lucas e Esté de Bonito, Pernambuco. Cidade Bonito? Então vocês são bonitos de bonito! Abraço, Lucas e Esté! A Pedrita Silva, parabéns por esse ministério. Aprendemos muito aqui para ajudar nossas crianças. Linhares Espírito Santo. A Miriam resumiu tudo. Amei, ficou lindo demais. Chamada Núbia Souza. Júlia Querino presente. Tá na lista, Júlia? O Éder trouxe a Valentina Duarte para dizer: minha IBD é a melhor escola do mundo. Falou e disse, Valentina. A melhor escola do mundo! A Cleane, parabéns por esse lindo trabalho. Deus abençoe sempre. O Gilmar Carvalho pediu com urgência: manda um beijo para Bianca. Muitos beijos, Bianca. E o Gilmar também disse: essa aula é maravilhosa! A Eva Maria disse: Deus abençoe vocês! Olha pro aqui! Roseli Santos, sou professora dos primários, adoro assistir às aulas, muito divertido! Sou de Recife, Pernambuco! Alô, professora de Recife! O Paulo Silas disse: muito bom, os juniores estão amando! Parabéns, os juniores são feras! Mais uma tia, Gildaci. Eu sou tia Gil e sou professora do berçário e amo assistir. Que lição maravilhosa! A Lisiane disse: Deus continue abençoando. Vocês ensinam a verdade de maneira extrovertida. Parabéns. Esse é o nosso jeito. A Rebeca Silva de Conceição: amei a lição. Vocês são bênção. A Deusenir pediu: maravilhosa demais. Por favor, manda um beijo para Esther. Beijo, Esther! E para fechar com chave de ouro, tivemos um comentário sensacional! Ele disse: fiquei de boca aberta com essa aula. E ver que vocês são tão jovens e tão talentosos, parabéns! Obrigada pelo carinho! Toda a honra é para Jesus! É isso aí, pessoal! Continue comentando que a gente volta! Fui! Parece que os juniores prestaram muita atenção na aula. Isso mesmo, mas antes de ir, guardem essa lição. Não abra mão de algo eterno por aquilo que é passageiro. Obedecer a Deus te levará a fazer as escolhas certas. É isso aí! Muito obrigada por estarem com a gente! E aqui no nosso canal tem vários outros vídeos para várias idades. E não se esqueçam de já curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, para encerrar a nossa aula, vamos orar. Senhor, muito obrigado ao Pai por mais essa aula. Que os juniores aprendam a não trocar o teu reino por absolutamente nada e sempre colocar o Senhor acima de tudo. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Tchau, juniores! Até a próxima! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Nossa, testaram de hoje, tá bom. Eu travei. Que linda, meu. Desobediente, igual a minha filha. Eu tá rindo. Esaú e Jacó. Quem ora? É você, Ana. Não, isso mesmo que você falou. O que você falou? Repete. Que o Júnior...